Olá pessoal, eu sou Rogério Belpino. Eu sou Karina Mello. E nós fazemos parte do projeto O Viajante Ilustrado do artista André Calimã. Eu sou formado em licenciatura em desenho pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná. E tenho formação na área de arte e educação, já coordenei projetos educativos na cidade de Curitiba, em alguns museus, e também tenho experiência como montador de exposições. Inclusive, na exposição desse projeto, eu realizei a montagem e sou também o curador da exposição. Eu sou arte educadora, sou pedagoga, sou artista visual. Eu trabalhei já com exposições de arte em espaços culturais daqui de Curitiba. Também sou professora de ensino formal, atuando na educação infantil, no ensino fundamental e ensino médio. E hoje eu estou aqui como arte educadora do projeto para conversar com o Rogério, que é o curador do projeto, sobre possíveis abordagens do conteúdo da exposição dentro de sala de aula. A ideia é falar mesmo a respeito de conteúdos históricos, culturais e artístico-visuais que sirvam como ferramenta didática para o educador aplicar em sala de aula, enfim, seus projetos educativos de uma maneira geral, né, Karina? Isso mesmo, Rogério. Nós vamos abordar dentro desse vídeo os conteúdos da exposição, mas num formato mais didático, apontando para vocês quais são os conteúdos que vocês podem utilizar, quais são as obras que são mais indicadas para determinada faixa etária e de que forma vocês podem trabalhar também dentro desse contexto agora de videoaula, né? Que é o novo formato, né, Karina, que está acontecendo agora, exatamente, né? Devido à pandemia. Mas antes de continuar, se você veio até aqui, a gente sugere que antes assista às visitas guiadas filmadas por nós dois também, que são vídeos que estão nas redes sociais do projeto Viajante Ilustrado e também pelo YouTube. Vai ajudar bastante assistir esses vídeos para aí então a gente fazer a continuidade aqui de todo o processo, beleza? Até porque nesses vídeos, né, Rogério, nós abordamos um conteúdo mais voltado para o público infantil, até 12 anos, e um conteúdo voltado ao público adolescente e adulto. Então é bacana você olhar essas duas abordagens antes de continuar esse vídeo. Isso aí. Então, Rogério, você podia contar pra gente um pouco de como foi construído o projeto Viajante Ilustrado? Claro, na verdade a ideia do projeto foi dada, obviamente, pelo próprio artista, André Calimã, que é um artista daqui de Curitiba, que ao longo de vários anos, a partir de 2015, viajou pelo Brasil, pelo mundo, ilustrando lugares onde visitava, né? Ele já tem uma carreira profissional voltada para a área dos quadrinhos, da ilustração, né? Fato que nós vamos abordar um pouquinho mais à frente do vídeo, mas a partir de então ele começa a fazer essas viagens e a registrar tudo o que via, os lugares com suas histórias fantásticas, né? E fazer uma reflexão, né, por meio da técnica da ilustração disso tudo. E em relação a essa exposição, Rogério, o que ele trouxe para essa exposição, o que o público pode esperar dessa exposição? Então, fazendo essa viagem pelo Brasil e pela Europa, ele concebe, né, um material que é possível se executar, se produzir essa exposição que a gente hoje reflete a respeito dela, né? Nessa exposição, então, a gente vê ilustrações que ele realizou em campo e depois as ilustrações que ele continua no estúdio com a colorização digital, né? Isso tudo junto do projeto
com a concepção, né, é feita também ações de contrapartida social, não só tendo a exposição em si aberta, mas também atividades de ações educativas, né, que é essa então que nós concebemos, né, de maneira mais específica você, né, Karina? E tem também a questão dos textos, né, Rogério, que ele mesmo insere em cada ilustração, né, como se ele construísse uma narrativa, além do próprio desenho. Bem lembrado, não só uma narrativa visual ele faz nas ilustrações, mas também a narrativa por escrito, né, na linguagem literária mesmo, porque ele faz anotações como se fosse um diário de bordo, né, um diário de artista mesmo de suas viagens, colocando essas impressões que ele obtém dos lugares onde ele visita, né? São quantas ilustrações aqui na sala? Ao todo são 40 ilustrações, mas aqui na exposição são cerca de 20 ilustrações, né, que estão aqui expostas, além de algumas em formato de cartão postal, e também as originais, como nós chamamos, as originais feitas em campo, né? E um vídeo com o artista produzindo, objetos também do artista em sua viagem, e o catálogo da exposição que nós falaremos depois também. Então, Rogério, você poderia falar assim pra gente um pouco mais sobre o André? Uhum. O André, ele é formado em licenciatura em desenho pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Trabalha como quadrinista, como ilustrador, também é professor, né, na área de quadrinhos, e já há vários anos ele trabalha nesse campo editorial, participou até mesmo como desenhista da publicação Elf, dos Estados Unidos, e depois de um romance gráfico intitulado Revolta, que fez também bastante sucesso aí no meio. Até hoje tem uma produção bastante vasta na área dos quadrinhos, né? Produz bastante para outros países e, como eu disse, desde 2015 ele faz essas viagens, né, que traz aqui para a gente esse projeto no qual nós temos o prazer de participar, que é o Viajante Ilustrado. Sim. Bom, como o próprio nome já diz, a exposição ela vai trazer para a gente o conteúdo das viagens do André Calimã aqui no Brasil e também na Europa. E dessas viagens, o André escolheu alguns lugares, alguns pontos para serem retratados. E ele escolheu isso de acordo com a história desses próprios lugares, né? A ideia sempre é visitar lugares, primeiro, que tenham uma história bastante interessante, né, que seja atrativa. Muitos desses lugares, inclusive, são pontos turísticos consagrados, não só no Brasil, mas no mundo todo. Mas a ideia dele é não só falar desses pontos em específico ou retratá-los como, enfim, né, apenas algo mecânico, mas que traga uma reflexão também para o presente, né, da história presente, da interação desse público hoje, de nós, como nós interagimos com esses lugares, o que nós sentimos deles, o que nós pensamos deles, ou o que nós imaginamos também. E é um dos elementos, inclusive, né, Karina? Imaginação e história. Fatos reais e fatos que assim não são verdadeiros, né? Ou que pelo menos estão muito mais no campo das lendas, dos mitos, dos contos populares e do nosso imaginário, né? Em uma das conversas que nós tivemos com ele, ele até menciona que ele chega nesses lugares, ele tenta entrar em contato com a população local, ele faz realmente um estudo antes de escolher o local, antes de realizar o trabalho, né? É a ideia do artista que também interage com o local onde está, né? Não só faz isso
como alguém que não faz parte, né, daquilo do qual visita, né? A gente tem, inclusive, como referência, e a gente já pode ir entrando nesses conteúdos específicos, né, do processo de criação, a própria criação do Debré, Jean-Baptiste Debré, né, um dos grandes artistas da missão francesa, que veio para o Brasil e por 15 anos aqui registrou muitos dos costumes, né, do povo, né, de todo o processo escravocrata, da burguesia, né, do império, e isso ele fazia com ilustrações em aquarela, né, o Debré naquela época. Então, um artista viajante que depois leva esse processo todo para o mundo, né, e faz essa reflexão. O André, aqui ele pretende algo, não digo maior do que isso, mas um processo um tanto diferenciado, né, porque ele não usa só, mais uma vez falando, situações verídicas, mas também a imaginação, né, que cresce muito mais, né? O que é possível até ver nas primeiras obras, quando você entra na sala de exposição, uma das primeiras obras é o trem descendo em direção à Serra do Mar. E dentro dessa ilustração que ele criou, o trem está à beira de uma das curvas ali, dos precipícios, e nós temos toda a Mata Atlântica ao fundo. Ele coloca já personagens históricos e ele mesmo dentro da cena. Uhum. Então ele já questiona essa relação de passado e presente, e um desses personagens que ele utiliza é o próprio Barão do Cerro Azul, né? Que é uma figura muito conhecida e muito importante para a história aqui de Curitiba. Um dos grandes empresários, né, da erva mate, importante elemento econômico do Paraná, que, enfim, tem toda uma história ligada à ferrovia e ao trem, né, até mesmo sua morte se deu ali, né, isso, né, há séculos atrás, e também o artista que se coloca nesse lugar, né, assim como em outras ilustrações, né, Karina? A gente lembra também a ilustração já nessa pegada falando do próprio Paraná, né, das coisas regionais também, que ele faz as viagens aqui no estado. E o artista tem a oportunidade de visitar o caminho do Itupava, que é uma trilha histórica, né, que cruza a Serra do Mar e que disse, né, ter sido aberta ainda por indígenas, né? Enfim, há toda uma história ligada a esse caminho, mas o fato é que muitos tropeiros por ela passavam também, né, trazendo cargas com suas mulas, um caminho bastante difícil que hoje é um caminho turístico. E ele, nessa ilustração, retrata esses tropeiros, ele ali em meio aos tropeiros fazendo anotações, né? Os tropeiros com um elemento cultural bastante rico do Paraná também, que é o prato barreado, né? Feito de carne, bovina, enfim, né? Ele traz esses elementos sempre para as ilustrações, de modo que a gente consegue viajar junto com ele, né, na imaginação, né? Um ponto bem interessante também a ser percebido aqui dentro da sala expositiva é que não existe uma narrativa. Então, as obras estão expostas, mas cada uma delas é uma história em particular. E o educador pode escolher quais obras ele quer trabalhar, ou se ele quer trabalhar apenas uma obra, e essa única obra é capaz de abrir várias histórias, vários temas, várias narrativas. São infinitas possibilidades de trabalho dentro de uma única obra, né? Que é o próprio conceito, né, de concepção do projeto quando ele realiza. Como curador, né, eu optei por fazer a disposição das obras dessa maneira, como você diz, Karina, não cronologicamente ou tematicamente, né, mas mesmo mesclando, né, nas paredes as ilustrações feitas no Brasil e na Europa, de modo que se crie muito mais uma
até uma brincadeira, né, com essa imaginação da qual nós nos permitimos ser levados, do que uma linearidade de leitura, né? É a proposta para qualquer educador, qualquer, né, pessoa que trabalhe isso junto de crianças e tudo mais, realizar também com o trabalho dele, né? É possível fazer isso acontecer de uma maneira menos aleatória. Isso não significa fazer isso de maneira perdida, de maneira sem sentido, né? Mas respeitar e se aproveitar, entre aspas, né, desse benefício da aleatoriedade das coisas, né, como num sonho, né, mesmo. Nós percebemos também ao percorrer a exposição que existe uma variedade bem grande de personagens conhecidos, como Vinícius de Moraes, o próprio Caramuru, Dom Quixote, Jack o Estripador, que são mencionados pelo artista, mas que não são o centro das histórias que ele quer nos contar. Na verdade, o foco dele é muito maior no o que essa mescla de personagens e o que a nossa própria presença nesses lugares traz, do que a importância desses personagens dentro daquela história. Pois é a preocupação do artista em trazer a participação humana nesses lugares, né? É curioso quando a gente vê, por exemplo, as ilustrações que ele faz no Convento de Cristo, em Portugal, ou mesmo no Fórum Romano, quando ele visita Roma, ele coloca ali, cada um à sua maneira, os cavaleiros medievais, templários, né? No outro, soldados romanos, né? Que são personagens, por assim dizer, não nominados, mas que fizeram parte daqueles locais, né? E que transformaram, né? E até hoje trazem para a gente esse alimento para a imaginação, para a maneira como a gente entende esses lugares, né? É interessante como ele coloca também a importância do nosso próprio papel na construção daquele lugar. Né? Por exemplo, nós estávamos conversando mais cedo sobre a questão do próprio solar do Barão, que nós estamos aqui hoje, e que o Barão de Serra Azul pisou nesse mesmo chão que nós estamos pisando, e quantas outras pessoas passaram por esse lugar. Quando ele colocou ali o Vinícius de Moraes, que foi uma das obras que mais me marcou aqui dentro da exposição, e colocou o Caramuru na mesma cena, ele está discutindo isso, né? Que essa história ela é contada de várias perspectivas, por várias pessoas, e que cada um que passa por esses lugares vai deixar sua marca também. Todos os lugares mudam, né? As pessoas mudam. O André fala muito isso também no seu trabalho, inclusive nos textos, né? Que até uma frase dele que diz que nenhum lugar será como aqui, nem mesmo este lugar será. E o lugar compreende-se as pessoas, né? Então nós nos transformamos, nós mudamos o tempo todo, né? E aí, Karina, com isso a gente entende como o professor, o educador, pode se tomar desses elementos, né, para criar de uma maneira muito ampla, muito prática até, né, esse ambiente oportuno, né, para que o aluno possa desenvolver a sua imaginação, sempre percorrendo, passeando, né, por esse mundo do fantástico, do imaginário, com uma análise do real, né, da sua própria identidade, né, que é o mais importante também. Né? O próprio processo criativo do André já permite isso. Porque ele se coloca, quando ele se coloca como personagem, dentro das próprias ilustrações, ele se coloca como observador e ele faz as próprias anotações do que ele está vendo ou do que ele está imaginando. Então, isso já nos dá a abertura para que, quando nós trabalhamos em sala de aula, nós pegarmos os elementos que nós queremos que o aluno trabalhe, mas também as impressões que o aluno vai nos dar sobre esses elementos e para, a partir daí, construir uma narrativa. Isso falando da construção, assim,
da linguagem mesmo, né? Nós estamos falando de textos, de histórias. Você pode partir de uma história, contar uma história para sua turma, e a partir dessa história a turma pegar os itens que são relevantes para eles, o que é mais interessante, construir o próprio roteiro, e a partir desse roteiro construir um desenho, uma imagem que conte essa história. E aí a gente já vai entrar num conteúdo que a gente vai comentar agora. Nós queremos mostrar também que dentro do tema, ou dos temas que o André escolheu para a exposição, nós podemos abordar várias disciplinas. A exposição em si ela é muito interdisciplinar. Nós podemos começar pelos lugares que ele escolheu e trabalhar geografia, por exemplo. Traçar um mapa, né? Uma variedade de lugares, né? Uma variedade de lugares entre Brasil e Europa. De que forma que eram feitas essas viagens quando ele aborda a questão histórica. Como ele se desloca para esses lugares. Exatamente. Né? E até como as próprias pessoas do passado se deslocavam, porque existem algumas ilustrações que ele vai mostrar naus viajantes, né? Sim, o exemplo do trem, até numa ilustração da Amazônia, o barco, né? Enfim, navios, como ele mostra quando veio a família imperial aqui para o Brasil em 1808, enfim, essa maneira do deslocamento e claro também a história em si, né? Tudo é história, né? Nós vivemos a história de maneira bastante intensa e ele retrata isso nas ilustrações. É um dos conteúdos que estão implícitos, né, em toda a produção dele, né? Nós temos também a literatura, a partir dos textos que ele cria. E aí não dá para saber se ele cria esse texto antes de fazer a ilustração ou depois. O que inspira o quê? Ou se Exatamente. Os dois saem em conjunto, talvez, né? Exatamente. Então nós podemos trabalhar a linguagem que ele escolheu, não só a linguagem artística, mas essa linguagem de contos. De lendas, né? De fábulas até em alguns momentos, né? E a própria linguagem artístico-visual, quando, evidentemente, ele desenha isso tudo e nos mostra uma história na qual nós somos inseridos pelo olhar, né, também. Nós poderíamos até arriscar dizer que a exposição ela é um grande livro de contos. E é possível abri-lo, abordá-lo, né, da maneira como mais se convém, né? E a partir dessa ideia de livro de contos, ela também nos abre a possibilidade de trabalhar com várias faixas etárias. Porque o professor tem a liberdade de escolher uma ilustração e a partir dessa ilustração perguntar, por exemplo, para crianças de 4 a 5 anos o que é que elas estão vendo e o que elas imaginam a partir disso. Ou com crianças com idade um pouco mais avançada, né, 10, 12 anos, onde se pode trabalhar a linguagem escrita também com ainda mais intensidade, por exemplo, né? Enfim, dentro do nosso vídeo de visita guiada para crianças, que foi um dos que nós sugerimos para que se assista aqui pelos canais do projeto, é interessante que nós não buscamos apenas uma faixa etária específica, né? Mas do público infantil algo um pouco maior, né? Mais extenso e que o professor pode se utilizar, inclusive, desse próprio vídeo para falar também com as crianças, né? E mostrar esses elementos de maneira mais lúdica, né? Mais aberta. Lembrando que até os apontamentos que nós fazemos em ambos os vídeos e nesse vídeo aqui, eles são apenas sugestões. São sugestões de abordagem, são sugestões de encaminhamentos em sala de aula, mas que o interessante é que o professor mesmo cria a sua própria abordagem a partir de todo esse conteúdo. Nós vamos falar agora um pouco de como foi a concepção do projeto educativo da exposição. Pois é, né, Karina, que é importante esse processo para ilustrar até mesmo para o educador, o professor, como nós também, enquanto educadores, criamos esse processo para a exposição e como eles podem se utilizar disso para fazer os seus próprios projetos, né? Até porque, no início,
desse projeto, a nossa ideia era fazer uma visita aos moldes tradicionais de visitas a espaços culturais, haveriam escolas e a visita seria toda presencial. E para nós também foi uma surpresa o cenário atual que nos impossibilitou. Pois é, por causa da pandemia, né, nós tivemos que readaptar toda essa contrapartida, essa maneira de fazer os atendimentos, porém sem deixar esses conteúdos todos que já tinham sido elaborados no início do projeto, né, e que deveriam ser mantidos, porque a exposição só existe por causa do público, né? Dentro do panorama atual, nós optamos em fracionar essa visita e elaborar um vídeo com conteúdo e linguagem próprios para adultos e adolescentes e um outro vídeo com uma linguagem mais acessível para o público infantil e infanto-juvenil. Com isso, nós então criamos 2 vídeos de visita guiada, né? Que são estes que provavelmente vocês já devem ter acessado e assistido aqui nas redes sociais do projeto, né? E nós podemos explorar um pouquinho mais como a gente concebeu essa visita guiada para os adultos, né, Karina? A escolha dos conteúdos, como a gente já falou durante esse vídeo, nós escolhemos os conteúdos por temas. Então, para os adultos, nós escolhemos obras que fossem mais pertinentes à história geográfica do lugar. Nós abordamos mais as ilustrações europeias, né, Rogério? E também intercalando com as brasileiras, porém sempre buscando selecionar as obras que falassem de elementos, de símbolos, de situações que estivessem pertinentes em todas as outras obras também, de certa forma, né? É uma visita que discorre a respeito de algumas obras apenas, não de toda a exposição, mas visando principalmente falar do processo criativo do artista e analisando, né, de uma maneira mais livre toda a produção dele, né? Nessa visita nós damos mais ênfase, como o Rogério falou, ao processo criativo do artista, as cores que ele utilizou, falando mais da dramaticidade, por que ele utilizou essas cores, até do próprio processo de fazer a cor por meio digital e não manual. O processo técnico, o processo técnico do André. E nós abordamos também a questão dos textos que ele escreveu. E essa relação entre o texto e a imagem que o espectador encontra na exposição. Foi um meio que nós encontramos de resumir melhor e ser mais eficaz na comunicação da exposição. E o segundo vídeo, que é o vídeo para as crianças, né, no qual nós já tivemos uma pegada, um desenvolvimento pedagógico mais diferenciado, né? Sim, foi feita uma abordagem mais lúdica. Nós escolhemos também de 4 a 5 ilustrações do André. E o nosso foco não foi tanto a questão técnica do desenho, mas sim os elementos que compõem a imagem. Então nós pegamos imagens mais do Brasil do que da Europa, principalmente as imagens em que o André fala aqui de Curitiba ou fala da história do Paraná. Até porque esse é um conteúdo presente e obrigatório, né, para o ensino de crianças. E isso tudo, né, trazendo como pano de fundo um roteiro baseado numa história, né? Então trazendo uma ludicidade também à visita. Vocês podem perceber no vídeo que nós dois, que ali atuamos, por assim dizer, né, fazemos um roteiro de uma pequena história envolvendo uma viagem, né, uma viagem na imaginação e se utilizando de elementos físicos também, né, como vestuário, elementos culturais, regionais, inclusive o próprio chimarrão, né, e outras situações que ilustram, né, de maneira mais
visível, né, mais próxima da linguagem da criança, que ilustram os conteúdos que estão aqui. Né? Dentre esses objetos que nós escolhemos, tem uma mala que o Rogério carrega durante toda a visita, e ao longo da visita, elementos são retirados dessa mala. E esses elementos o Rogério utiliza, tem vestimenta pertinente aos tropeiros, tem o chimarrão, como ele mencionou, que fazem parte de uma brincadeira para que a criança justamente entre nesse mundo mais ligado à imaginação. A mala, ela está exposta também, né, aqui na mostra, junto com alguns objetos do artista, né, que colocam isso de maneira mais clara, né, para o espectador, seja ele criança ou não. Né. Nesses objetos vocês encontram passaportes, cartões postais, tintas, pincéis, os diários de anotação do artista. Tudo isso compõe também o por trás da produção. Esses bastidores de criação da exposição, né? Um melhor método para que se possa atingir o público com a maior eficácia possível. E como parte dessa exposição também, que nós mencionamos um pouco no início, como toda exposição ela tem um catálogo que foi produzido, só que o catálogo dentro desse projeto ele tem uma função diferente, ele não é só um compilado das obras, mas ele permite que o público interaja com a exposição. Porque ele é feito no formato de cartão postal. Vocês podem ver isso nos demais vídeos, né? Cada ilustração do artista é um cartão postal que pode ser destacado e enviado pelo correio, caso aquele que tem o catálogo queira assim fazer, né? E na própria exposição existe uma caixa de correio e existem cartões postais já destacados que o visitante pode preencher atrás e colocar na caixa de correio para que posteriormente sejam enviados. E até essa escolha do cartão postal também traz aquela ideia de correspondência, de troca de mensagens. Um elemento de viagem, né? Que hoje não é mais conhecido pelos mais novos, né? Aquela lembrança, né? De locais por onde você passou e que você quer compartilhar com outras pessoas. De novo, a ideia da exposição é de interagir o máximo possível com o espectador, né? Fazendo essa interação, essa proposta de interação, inclusive física, né? Enviar um cartão postal de dentro da própria exposição àqueles que têm a oportunidade de aqui visitar. Né? E esse é um tema que também pode ser trazido e trabalhado dentro da sala de aula. É possível destacar os cartões postais, explicar para os alunos qual que era a função do cartão postal e que eles ainda existem. Quando você vai nas lojinhas de souvenir, quando você viaja mesmo para o interior do Paraná, assim, para cidades mais históricas, você ainda encontra esses cartões. E eles podem fazer essa troca de cartões em sala de aula, com alunos de outras turmas, com os próprios professores. Então é um resgate de uma forma de comunicação que hoje está quase que obsoleta. Quase não existe. E que é um símbolo, né, também do que o artista faz. Traz essa ideia da viagem, da lembrança de viagem, da memória, né, e também da imaginação de todo esse processo. Né? O cartão postal ele viaja também para chegar até alguém. Né? É um ótimo exemplo, uma ótima ilustração para a criança, para que ela entenda esse processo também. Né? Como sugestão prática, até para fechamento do conteúdo da exposição, nós sugerimos aos educadores que explorem mais o processo de criação do artista, por meio da ilustração. Então nós trouxemos no vídeo para o público infantil uma sugestão de atividade que consiste em, após a análise dos trabalhos que o André fez e principalmente dos desenhos que estão expostos aqui na sala de exposição, que foram feitos antes dele colorir digitalmente, nós partimos dos pontos turísticos aqui do Paraná, nós sugerimos que a criança escolha um ponto turístico, a partir da escolha dessa imagem, que pode ser virtual, ela faz um desenho desse ponto turístico e aí ela inclui outros elementos, como se ela estivesse narrando uma história.
assim como o nosso artista fez. Isso tudo de maneira muito simples, né, Karina? É papel que tem em casa mesmo, né, uma folha em branco, lápis de cor, giz de cera. Fazer isso tudo num processo acompanhado por adultos também, quando em casa, ou pelo educador e o professor, de forma que se explore esse local escolhido, né? Procure-se saber um pouco mais deste local também, a sua história, por que ele é importante, o que lá aconteceu e inclusive lendas, histórias fantásticas que ali porventura possam ter acontecido, né? Isso tudo fazer um formato de análise para aí a produção da criança, quando aí no desenho, né, seja mais produtiva, seja mais eficaz, né, seja ainda mais rica, né? É uma construção pensada, não é um desenho aleatório. Isso é importante nós enfatizarmos. A função dessa atividade é trazer uma reflexão, não só sobre o processo do artista, mas sobre toda a pesquisa que existe por trás do processo artístico. Uhum. Como aqui na exposição é possível acompanhar e fazer uma comparação, né, entre esse processo, o processo manual e o processo digital, nós achamos interessante que isso seja trabalhado em casa ou dentro da sala de aula também. Lembrando que, ao trabalhar dentro da sala de aula, é possível utilizar outros temas. Não há necessidade de ficar restrito apenas à imagem que está sendo mostrada. Podem ser levantadas, como o próprio Rogério falou, a história do local, os costumes, a importância daquele local e qual história que poderia ser criada a partir daquilo ali que já existe. Há tanta riqueza a ser explorada, né, Karina? Há tantos elementos, né? E eles podem e devem ser utilizados, né, na maior amplitude possível. Bom, pessoal, é isso que a gente tinha para compartilhar com vocês, né? Espero que esses conteúdos que a gente aqui colocou a respeito da exposição, do nosso processo de criação, tanto na curadoria quanto no processo de arte e educação, seja útil para ser aplicado da melhor maneira possível dentro das necessidades, do discernimento que cada um tem com seus alunos, com sua faixa etária, e que haja bastante imaginação e criação e respeito, né, à experiência da criança também, nesse conhecimento todo, né? Afinal, a ideia é despertar neles a imaginação e o entendimento, né, desse processo, né? Não é formá-los novos artistas ou necessariamente pessoas que produzam. Se for assim, melhor, mas que pelo menos sejam sensíveis a esses assuntos, né, Karina? O importante de tudo isso que nós trabalhamos é propor para vocês uma reflexão crítica em cima da própria produção do artista e, como o Rogério falou, que as crianças desenvolvam esse olhar, aprendam a fazer essa leitura da imagem de acordo com o conhecimento delas mesmas e a partir disso elas comecem a explorar a própria produção. Isso aí, pessoal. Muito obrigada. Valeu!